A pergunta que muita gente me faz: Pablo, como lucrar com energia solar? Então, eu vim aqui mostrar exatamente como a gente faz para lucrar dentro desse setor de energia solar. Energia solar, já mostrei para vocês. Tomara que vocês já tenham entendido, né, que realmente está acontecendo uma grande transformação. A Lei 14.300 veio, então tem muitas empresas que estão correndo, os clientes também estão correndo para pegar financiamento ou para pegar um dinheiro ali para comprar energia. Então, esse é um cenário de que todo mundo está querendo colocar antes de janeiro do ano que vem, né? Porque a partir de janeiro do ano que vem é cobrado uma tarifa, né? Uma taxa em cima da sua produção. Não vai ser mais uma produção 1 para 1, onde você produz 1 kWh e você consome 1 kWh. Vai ser tirado uma porcentagemzinha disso. Mas isso daí a gente vai falar mais pra frente num vídeo explicando sobre a 14.300. Então, dentro desse cenário que a gente já falou bastante, que tá voando, né? Tá subindo pra caramba, a gente tem essa previsão desse ano de 2022 dobrar o número de instalações, o número de potencial de instalação fotovoltaica. Então a gente já sabe tudo como que está nosso cenário e como que vai acontecer isso. Será que não está faltando uma pecinha para tudo isso se encaixar? E essa pecinha que eu chamo é o instalador. Então vai ter muito cliente querendo comprar seus sistemas de energia solar, muitas empresas vendendo seus sistemas de energia solar e tem a parte que é o instalador que vai fazer a conexão e de fato o cliente vai receber a geração que ele está desejando, né? Então eu perguntei até para uma amiga empresária como que as instalações dela tava indo, né? Como que ela está conduzindo com todo esse crescimento, com essas novas coisas que a energia solar tem. E ela me deu um depoimento aqui que eu vou falar para vocês aqui. E ela falou assim, primeira coisa, ela falou que iniciou com equipes terceirizadas e tivemos problema com a questão de comprometimento, pois iniciavam a obra e ficavam postergando, faltava, chegava muito tarde. Então vou abrir um parêntese aqui. Você percebeu que isso daqui é um depoimento de uma empresária falando da empresa que ela contratou para instalar. Então ela já mostrou que ela terceiriza, ela de fato terceiriza o serviço de instalação. Então é aqui que está a grande oportunidade de lucrar. Todas as empresas terceirizam. Então vou mostrar como que funciona a cadeia. Eu dei um exemplo aqui então, tem um cliente que chama Kleber Antunes, exemplo da minha cabeça, né? Então o Kleber Antunes está lá preocupado com a conta de energia dele, muito alta. Ele, começou a procurar na internet, achou uma empresa de energia solar, pediu orçamento pela internet, a empresa mandou, ele foi lá, foi no banco, conseguiu ajeitar a situação que ele precisava para poder adquirir aquele produto e comprou o produto. Pagou a empresa, assinou o contrato, a empresa fictícia que eu coloquei aqui, a SolarX, então a SolarX fez o contrato, vendeu para o Kleber Antunes e beleza, o Kleber Antunes está satisfeito por enquanto, comprou, tá com o contrato feito, a SolarX vai ter que comprar os materiais e instalar. E como que a SolarX faz? Ela compra esses materiais dos importadores, então existe uma grande cadeia de importadores de sistema de energia solar. Algumas empresas aqui já dominam bastante o mercado, vou dar um exemplo, o Ecore, que é uma importadora, o FortLev é uma importadora, Aldo Solar é uma importadora. Essas são algumas importadoras, né, que a gente tem aqui, que a gente vê esse serviço. Então eles vão fazer essa importação, a SolarX compra esse produto, manda entregar no cliente Kleber Antunes. Então a SolarX ela vai comprar esse produto da importadora e vai contratar uma empresa terceirizada para instalar
esse sistema lá na casa do Kleber Antunes. Então tá aí a grande oportunidade. E nessa terceirização que é o depoimento da minha amiga aqui, empresária. Aí continuando, ela fala: isso aconteceu com mais de uma equipe. Chegamos ao ponto de ter que trocar a equipe no meio de uma obra, e no dia 24 de dezembro ainda, pois o contratado simplesmente não apareceu, atrasou em uma semana a finalização da obra, e ainda tivemos que refazer, pois não estava muito legal a parte que fizeram. Optamos por contratar pessoas qualificadas, com bom conhecimento de elétrica, ainda que nunca havia trabalhado com instalação de energia solar. Você entendeu aonde que está a oportunidade de ganhar o dinheiro e aonde está o problema? O problema está na qualificação dos instaladores. Então, existe uma demanda, já mostrei muito que existe essa demanda de fotovoltaico, de instalação, mas não tem instaladores capacitados. A gente viu, os empresários ficam angustiados de ter um contrato, de ter que garantir ali, a SolarX tem que garantir para o Kleber Antunes que vai gerar e que vai estar instalado em tanto tempo. Isso daí é uma promessa em contrato, né? Então, a terceirizada, que é a empresa de instalação, tem que ser, esse link tem que ser muito bem feito. Então, a oportunidade está aí. E essa empresa, a SolarX, ela vai contratar terceirizadas sempre com alta qualidade, com qualificação muito boa. E a gente tem até uma questão de uma análise, né, que eu chamo aqui de LPI, que é o lucro por instalação. Então, se você é um instalador de qualidade, esse LPI vai ser alto. Você tem um lucro por instalação alto. Você gasta pouco investimento e pouco dinheiro, pouco tempo em cada instalação. Então, o seu retorno é maior. Resumindo, então, a SolarX só vai contratar então empresas terceirizadas, né, instaladores capacitados, né, para poder não ficar dando esse problema, para não ser rotineiro esse problema que a empresária falou. Uma outra situação aqui, perguntei para um amigo instalador. Ele está se formando em engenharia elétrica, mas ele já instala sistemas fotovoltaicos. Aí perguntei para ele quais eram as dificuldades, né? O que ele estava encontrando como barreira ainda, e aí ele me respondeu: então, uma coisa que preciso fazer é essa vistoria mesmo. Ou seja, ele está precisando do formulário de vistoria para poder entender a obra e entender o que precisa para cada etapa, né? Porque já aconteceu alguns casos que precisei ir lá para avaliar. E aqui eu chamo de retrabalho. Se você fez e você precisa ir novamente para reavaliar, né, para analisar se existe algum erro, por que não está produzindo corretamente, isso é um retrabalho. Você já ganhou, você já executou o serviço, mas você tem que voltar lá na casa do seu cliente, nesse exemplo que a gente deu, tem que voltar lá no Kleber Antunes para poder analisar o que estava faltando, se era algum cabeamento. E no caso dele, olha o que ele complementou. Foi que o lado de um MPPT que foi feito ficou com maior número de placas do que ele suportava. Ou seja, colocou maior quantidade de placas no mesmo MPPT, né, na mesma ligação, na mesma string, que a tensão das placas ficou superior à tensão limite do MPPT, né? Isso daí dá um problema. E aí ele falou: fui lá para colocar na MPPT certa. E outra que eles conectaram o cabo CA que joga para o circuito do cliente em uma bitola menor e chegou a derreter o cabo do cliente. Então, essa condição que ele até falou lá, que precisa de uma vistoria, de um checklist, exatamente para evitar esses erros. Nesse checklist vai ter que estar determinado cada material e para cada situação que vai ser aplicado. Esse caso que ele falou por último aqui, que eles conectaram cabo CA de corrente alternada
com menor bitola do que o ideal, o que que acontece? Está passando uma corrente maior do que a capacidade daquele condutor. Então aquele condutor vai começar a esquentar, e ele esquenta a ponto de derreter o isolamento dele. Quando derrete o isolamento, normalmente já fica perto de outros fios e isso fecha curto, dá um curto-circuito, sai faísca, esquenta, pega fogo e pode ser uma tragédia muito grande. Então a gente vê que são problemas dentro da instalação que a gente pode resolver com algumas atitudes. Passei por tudo isso já na minha vida de instalação, não só por isso, essas questões mais técnicas, essas questões técnicas a gente consegue levar para instalação talvez com um cuidado maior, mas tem questões da prática que a gente não consegue se não for vivido. Eu vivi realmente na pele muitas dificuldades. Essas situações de você ter que fazer um retrabalho, você ter que ir novamente no cliente, isso é muita dor de cabeça, é ruim para o seu bolso, é ruim para o seu tempo, é ruim para até o que você quer causar no cliente. Se você quer causar para o cliente que você é um instalador super qualificado, você é um instalador bom, que ele pode contar sempre com você, você não pode deixar pontos errados, né? Então esse retrabalho que torna, a gente pode evitar. A gente pode evitar. Hoje eu sei que a gente tem alternativas. O checklist, por exemplo, é uma alternativa muito grande de mudança em todas as suas instalações. Se por um acaso você tiver um checklist eficiente, você vai ver que as suas instalações pelo menos vão andar sem retrabalho, sem você ter que voltar ao local mais tarde. O que acontece muito com os instaladores e é onde você perde dinheiro e você não vê tanto essas oportunidades que eu falo, é quando o instalador tem que pegar algum produto e voltar mais tarde. Se você está lá no meio da instalação, não fez um checklist bem feitinho, vai faltar um parafuso, vai faltar uma braçadeira, vai faltar um conduíte, vai faltar alguma coisa que você não levou, porque não estava no seu checklist. E aí você pensa, não, é rapidinho, eu só vou ali na loja de material mais perto e já compro o que eu preciso. Você vai comprar numa loja de material de bairro, onde é mais caro, você vai perder o seu tempo, 30 minutos, 1 hora nesse translado de ir comprar e voltar. O ajudante, normalmente que você contrata, ele vai ficar lá, cruzado a perna, olhando no celular. Então, aí que se perde dinheiro. Então, se a gente evita totalmente retrabalho, esses erros de checklist que poderia resolver, pronto, a gente formaliza um checklist bem formalizado para não ter esses erros. E isso daí vai em todos os aspectos. Eu separei a obra de instalação de energia solar em 6 etapas. Então, o checklist eu chamo de pré-instalação, é composto por um checklist, de um roteiro de obra, onde você tem que preencher para você entender como vai ser aquela situação específica. Cada instalação é específica. Então, isso daí vai dar um roteiro de como você vai se conduzir. Isso vai te dar um suporte de todas as ferramentas, todos os materiais, de tudo que você precisa. E também você vai conseguir conduzir a sua equipe mais eficiente. Você vai estar sabendo como é o roteiro da sua instalação, naquela situação específica. Então você vai poder orientar. Instalador 1, eu preciso que você faça essa etapa. Instalador 2. Então isso daí simplesmente cresce a sua instalação. Em poucas horas você resolve uma instalação completa, sem erros. Isso daí é muito grandioso. Aí sim está a oportunidade de ganhar. Então vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Se você pega uma instalação de 20 módulos e você nessa instalação de 20 módulos você vai ganhar R$1.000. Então nesses R$1.000, 20 módulos,
Na minha cabeça de instalador, eu já penso, 20 módulos eu vou precisar de um ajudante. E eu como especialista e mais um ajudante. Então, na minha estratégia para de fato ganhar esses R$ 1.000 e eu conseguir colocar boa parte desses R$ 1.000 que eu fechei num contrato, colocar essa parte no bolso, eu vou ter que organizar essa instalação muito bem feita. Então eu já me predisponho a ir na obra um pouco antes e analisar todas as questões da obra, tanto os materiais que a fornecedora mandou, também analiso os materiais que eu preciso conectar, muitas vezes os materiais da elétrica, de corrente alternada, então eu meço os cabos que eu preciso de corrente alternada, as bitolas e faço todo aquele preenchimento do checklist. Terminei todo esse preenchimento do checklist, aí sim eu inicio a obra. Aí quando eu for iniciar a obra, eu posso chamar um ajudante. Nessa preparação, eu não preciso de um ajudante, eu não preciso de gastar, no caso, com um ajudante para ele me ajudar a fazer um checklist, não é necessário. Então essa parte quem faz seria eu mesmo. Então eu faço o checklist todo preenchido, chamo o ajudante para as horas exatas, que são as horas de maior desgaste físico, e no final de tudo, um dia de instalação, especialista mais o ajudante colocam 20 placas que estão no chão, colocam no telhado, configurado, totalmente gerando em apenas um dia. E esse especialista que fechou o contrato por R$ 1.000, ele vai ter que arcar com as despesas do ajudante, que normalmente é R$ 100 a R$ 150 por ajudante. Então você vai ter que arcar essa despesa e mais algumas outras despesas operacionais do instalador. Eu sempre mostro assim que as despesas do instalador é fita isolante, as suas próprias ferramentas, a sua manutenção das suas ferramentas, proteção individual e a proteção coletiva, então protetor solar, o capacete, cordas de isolamento, essas questões aí você tem que ter sempre. Então é um gasto que você tem para dar manutenção nos seus equipamentos. Então, tirando os 150 que você gastou com o seu ajudante e mais talvez R$ 100 que você gastou também com a manutenção de comprar fita, de comprar algumas abraçadeirinhas, e você no total fechou um contrato de R$ 1.000, gastou 250, então você lucrou em um dia R$ 750 dessa instalação. E se for verdadeiro isso, R$ 750 foi para o seu bolso e é seu esse dinheiro. Se não foi verdade isso, você vai ter um retrabalho de voltar ao cliente, ter que pagar às vezes mais uma diária para o ajudante, para ele talvez te ajudar a tirar a placa, fazer a correção que você precisa fazer, trocar as telhas, enfim. Se você fizer de alguma forma que vai ter um retrabalho, esses R$ 750 já não vai ser R$ 750, já vai ser menos. Você vai perdendo cada vez que você tem que tirar o seu tempo, o seu tempo para ir lá nesse cliente resolver alguma coisa que foi falha sua. Isso daí é perda de dinheiro. Então, resumindo tudo, Pablo, como que eu faço para ganhar dinheiro com energia solar? Primeira coisa, setor de instalação. Eu tô nessa, eu falo que isso daí realmente precisa de uma dedicação a mais. Você tem que ser qualificado mesmo, tem que ser muito bom para poder pegar. Mas é uma demanda muito grande, as pessoas precisam disso. E a outra forma para complementar isso é você não perder dinheiro. Depois que você fechou o contrato, não faça retrabalho. Utilize uma forma única, um fluxo único de instalação que você vai fazer e todo o processo está sendo feito e cada etapa você só vai passar para a próxima etapa quando a etapa anterior concluir. Isso daí não deixa você passar os erros. Então, isso não tem retrabalho. Então, faça dessa forma, bem organizadinho, que você vai ver que
é aí que está a grande forma de lucrar com energia solar.